Queridos estudantes do patronato, nono ano, bom dia. Estamos aqui na escola de vocês para gravar as videoaulas que serão objeto de estudo. Nós vamos expor essas aulas através de canais de YouTube para que vocês tenham acesso a essas aulas. E, assim, toda a equipe que está fazendo essa gravação comigo, caso o professor Cleilson está tomando todos os cuidados, utilizando máscaras. Eu até a chegada aqui na escola estava também tomando esses cuidados e peço que todos vocês em casa continuem tomando essas medidas de prevenção ao coronavírus. A gente tem que prezar por nossa saúde, em primeiro lugar. E as famílias, eu peço atenção e tomem também esses cuidados, que está sendo difícil, um processo difícil para todos nós. Então, em respeito às famílias e em respeito aos estudantes da escola, nós estamos fazendo essas aulas para que os filhos de vocês não percam pedagogicamente os conteúdos das disciplinas. Eu sou o professor Edson, ministro da disciplina de Química, e qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo através das redes sociais, para que, de certa forma, a gente possa ajudar, de qualquer momento. Então, hoje, pessoal, nós vamos estudar o capítulo 2 do livro. Na verdade, é uma revisão. Esse capítulo já foi estudado presencialmente e hoje nós vamos fazer uma revisão desse capítulo. Ele vai tratar da constituição da matéria. Para isso, nós vamos definir três conceitos, que é o conceito de átomo, conceito de molécula e conceito de substâncias, certo? Primeiro, iniciando aqui o conceito de átomo. O próprio livro, na página 22, ele define muito bem esse conceito, trazendo a representação da molécula de água. A molécula de água, como todos vocês sabem, a fórmula química da água é H2O, e aí essa representação nos diz muita coisa. O livro de vocês ele representa o hidrogênio pela letra H, representando através de uma esfera branca, sendo representado através dessa esfera branca, e o átomo de oxigênio é representado por essa esfera vermelha. Para poder formar a molécula de água, que faça a junção de dois átomos, a ligação química de dois átomos de hidrogênio, ambos ligados a um átomo de oxigênio. Então, vou ter a representação da molécula de água. Então, átomos, definindo um pouco aqui o conceito, de acordo com Dalton, é a menor partícula na qual a matéria pode ser dividida. Nós temos 118 átomos diferentes que estão representados na tabela periódica e a combinação química desses átomos formam as diferentes moléculas. A molécula é quando eu trato o individual, eu junto os átomos em si e aí formam uma molécula. Agora, quando eu tenho várias moléculas iguais em um recipiente, eu vou ter o que a gente conceitua como substância. Se todas as moléculas daquele recipiente forem do mesmo tipo, a gente define como substância simples. Ou também pode ser definido como substância pura. Então, essas moléculas, quando eu coloco dentro do recipiente, a gente tem o conceito de substância pura e ele trouxe aqui essas moléculas para a gente, de certa forma, representar e dizer os processos de mudança de estado físico. Então, aí ele trouxe o exemplo da água. A água no estado sólido, vocês observam que as moléculas estão muito juntas. Para isso, eu vou ter que reduzir a temperatura, essas moléculas se juntam. Se eu aumento a temperatura para 0 graus, essas moléculas começam a se distanciar. E o grau de agitação entre as moléculas aumenta. Então, ela passa do estado sólido para o líquido. E no estado gasoso, essas moléculas vão estar um tanto mais dispersas, agitando-se também mais, mas para isso eu preciso fornecer energia. Essa energia é representada pelo aumento da temperatura ou a mudança na pressão, redução ou aumento na pressão. As mudanças de estado físico, elas têm nomes específicos. Eu
eu vou explicar aumentando a temperatura e depois eu vou explicar reduzindo a temperatura, esse processo de mudança de estado físico. Primeiro, de sólido para líquido, o nome do processo é chamado fusão. Para isso, como eu expliquei, aumenta-se a temperatura. Do líquido para o gasoso ou vapor, o processo é chamado de vaporização. Aumenta também a temperatura para que isso aconteça. E se eu tenho uma substância no estado sólido, passando diretamente para o estado gasoso, que é o exemplo da naftalina, eu vou ter um processo chamado de sublimação. Todos os processos que eu expliquei até então, aumenta-se a temperatura para que ocorra. Vou explicar o processo reduzindo a temperatura. Então, eu posso passar a substância do estado gasoso ou estado vapor para líquido. O nome desse processo é chamado de condensação ou liquefação. E eu posso passar a substância do líquido para o sólido. Esse processo é chamado de solidificação. E passo também a substância do estado gasoso ou vapor para sólido. Esse processo é chamado de ressublimação. Todos esses três últimos, a solidificação, a condensação e a ressublimação, elas ocorrem reduzindo a temperatura, diminuindo a temperatura. Só explicando, pessoal, o processo, a diferenciação entre vapor e gás. Para isso, para que vocês identifiquem, vocês vão ter que fixar dois parâmetros. Um é a temperatura, que é a temperatura de 25 graus, e a pressão é a pressão atmosférica ao nível do mar, que é um ATM ou 760 milímetros de mercúrio. Mudando aí a unidade de medida. Então, se a substância na temperatura de 25 graus e a pressão de uma atmosfera, se elas encontram-se no estado líquido, a gente diz que no processo de mudança de estado físico será conceituado como sólido, líquido e vapor. Exemplo, a água. A água na temperatura de 25 graus ela já se encontra naturalmente no estado líquido. Então, quando eu vou tratar os processos de mudança de estado físico para essa substância, para a água, eu vou considerar o que? Sólido, líquido e vapor. No caso, o gás e o oxigênio, nessa temperatura de 25 graus, ela já encontra-se no estado gasoso, no estado, melhor dizendo, no estado de gás mesmo. E aí, quando eu trato os processos de mudança de estado físico para uma substância que já é gás, na temperatura de 25 graus Celsius e 1 atmosfera, então eu vou tratar com sólido, líquido e gás, gasoso. Diferente da água, que seria vapor, o último estado. Então aqui na página 24, ele faz um detalhamento de cada processo de mudança de estado físico, conceitua a diferença entre gás e vapor, que foi esse conceito que eu acabei de explicar para vocês. E aqui, pessoal, muito importante esses conceitos aqui da página 25, que é a influência da temperatura nas mudanças de estado físico e esses gráficos de mudança de estado. Então, como é que nós fazemos a leitura desses gráficos? Eu vou ter o que? No eixo Y, a temperatura, e no eixo X, o tempo. Então, aí o que é que está acontecendo? Eu estou aquecendo a substância. Por que eu consigo identificar isso? Porque à medida que o tempo passa, a temperatura aumenta. Então, eu estou aquecendo a substância. Vou aquecendo, ela está no estado sólido, chega a uma determinada temperatura, ela vai mudar do estado sólido para o estado líquido. Essa temperatura é chamada de temperatura de fusão, uma passagem de mudança do estado sólido para o líquido. Aqueço mais ainda, à medida que o tempo vai passando, eu estou aquecendo, chego à temperatura de ebulição da substância. Então, à medida que o tempo passa, eu vou aumentando também a temperatura, ela passa também do estado líquido para o gasoso, ou vapor. Então, eu observo que tanto a temperatura de fusão para essa substância aqui, quanto a temperatura de ebulição, estão constantes. Ficam constantes durante um determinado tempo. Então, eu posso afirmar aí que trata-se de uma substância pura. Como esse gráfico trata da substância água, nós já sabemos que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição seria de 100 graus. São temperaturas fixas. Ok? Aqui, pessoal, seguindo, nós vamos ter uma série de outros exemplos de
várias substâncias além da água. Por exemplo, o álcool comum, a temperatura de fusão é de menos 17 graus Celsius e a temperatura de ebulição de 78 graus Celsius. Então, se você colocar um pouco de álcool dentro do congelador da sua geladeira, ela não vai passar do estado líquido para sólido. Por quê? Porque a temperatura do seu congelador é menos 22 graus e a temperatura necessária para poder passar do estado líquido para o sólido seria de menos 117 graus. Um outro parâmetro físico, pessoal, é a pressão. Você pode fazer com que ocorra mudança de estado físico mantendo a temperatura constante e variando a pressão. Então é possível fazer essa mudança de estado físico também. Exemplo, o próprio gás de cozinha. Ele encontra-se líquido dentro do botijão e quando eu diminuo a pressão, essa substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Ok? Explica aqui na página 26 por que o aumento de pressão faz com que a substância, o alimento cozinhe mais rápido, por conta da mudança do aumento da pressão. E um outro conceito importante é o conceito de densidade. Para calcular a densidade, eu divido a massa do que eu quero saber a densidade pelo volume que eu ocupo. Então ele calcula aqui a densidade do chumbo, a densidade da água, a densidade do óleo. E aí com isso, a gente consegue constatar pelos cálculos que a densidade do óleo é menor do que a densidade da água, que é menor do que a densidade do chumbo. Esse texto aqui da página 28 é de extrema importância, porque a partir do conceito de densidade, ele explica o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol ruim é chamado de LDL, que é o colesterol de baixa densidade, e o colesterol bom é o de alta densidade, que é o HDL. Tá certo? O colesterol ruim, o LDL, é responsável pelo AVC, pelo dito AVC ou derrame, também conhecido. E o infarto, os ataques cardíacos também são, em boa parte, causados por esse colesterol de baixa densidade. Então, aí ele dá os valores da densidade do LDL, que é o colesterol ruim, e do HDL, que é o colesterol bom. E aqui, pessoal, essas atividades vocês farão em casa, que são as atividades da página 29 até a página 32, tá certo? Vocês fazem essas atividades clicando em um link que nós vamos disponibilizar no WhatsApp do grupo da turma. Todos vocês devem responder, que é para a gente valorar, dar uma pontuação pela resolução dessas atividades. Ok, pessoal? Bom dia.